Pessoal, mais uma aula, né? Pra gente hoje. Quero que todos estejam aí organizados com material, com lápis, borracha, tudo no lugar certinho, tá bom? Para vocês fazerem a atividade com bastante calma. Então, nós vamos preparar para a nossa avaliação. Vai ser bem tranquila, de marcar um X, e é tudo que vocês estão vendo na videoaula. Não tem nada a mais. Bem fácil, não precisa ficar ansiosos, tá? Fiquem calmos, que tudo vai ficar e vocês vão até rir da situação. Nossa, por que eu preocupei tanto com essas atividades? Para mim é moleza, não é assim? Então, pessoal, e eu vou mandar também algumas atividades de revisão dos conteúdos da prova, tá? Para vocês fazerem em casa com calma, tá bom? Então, tá joia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, pessoal, nós vamos para o livro didático, páginas 114, 115, 116 e 117, beleza? Vamos falar também um pouquinho sobre o gênero textual que nós vamos estudar nesse capítulo, que é sobre narrativas, tá? Então, eu vou ler aqui no slide algumas características da narrativa e depois eu vou explicar para vocês sobre as narrativas. Tá bom? Levando em consideração os elementos da narrativa, podemos encontrar na aventura as seguintes características. Então, a narrativa são textos de aventura. Personagem é um herói ou um grupo que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos. Tempo. Os fatos se sucedem em origem cronológica e em ritmo intenso. No decorrer da narrativa, os diversos conflitos, porque passa o herói, pode passar a sensação de o tempo passar mais rápido. Lugar ou espaço, devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre pode ser imensos. Narrador. O personagem pode contar a própria história, narrador-personagem, ou pode ser narrador-observador, que faz parte da história. Então, geralmente nas narrativas de aventuras, pessoal, existe um herói, que é esse personagem aí, que vive nas mais surpreendentes aventuras e não se deixa bater pelas dificuldades. Ele geralmente é muito corajoso e valente, habilidoso, sempre consegue escapar do perigo. As narrativas é sempre descritas com precisão de detalhes, que é o lugar, né? O cenário onde a história se passava, para que as pessoas pudessem conhecê-la. Então, os textos são bem claros quanto com relação ao lugar, com relação ao tempo, certo? Então, a descrição detalhada dos sons, dos objetos, das paisagens, das cores e também, pessoal, tem o suspense, que a narrativa, para ser uma narrativa bem legal e para prender o leitor, ele tem sempre textos bem suspensos. As aventuras retratadas desses textos não são poucas. Vão desde o caça-tesouros, visitas noturnas, tem cemitérios, é sobre perseguição de bandido, é sobre emboscadas em caverna e por aí. Essas são as características de uma narrativa. Tem muitos livros bem legais de narrativas bem legais dessas narrativas, que é do Robinson Crusoe. Tem Alice no País das Maravilhas, que é bem legal, que é uma narrativa 10. Tem A Viagem ao Centro da Terra, que é do Júlio Verne, que são bem legais para vocês lerem. Quem tiver oportunidade, não deixa de ler essas narrativas, ok? Então, nós vamos agora para as nossas atividades, viu?
Vamos agora para a nossa leitura na página 114. Prestam bastante atenção. Por que a tia faz a leitura? Às vezes, ai, tia fica lendo. Não é. É porque vocês, escutando a leitura, dá para vocês entenderem melhor a história. Depois que eu leio, vocês fazem outra leitura, porque para vocês fazerem a atividade, vocês têm que saber interpretar, né? E para a gente interpretar legal, a gente tem que conhecer a história e fazer a leitura. Beleza, gente? Então vamos lá. Narrativas de aventura. A família de Fumi e seu povo foram capturados por comerciantes de escravizados. Pilar, Breno, Fumi e o gato Samba, ao tentar salvá-los, também foram capturados. O texto a seguir mostra um pouco da aventura dos perigos que eles e os amigos enfrentam na luta pela liberdade. Em Salvador, nosso Salvador. Dias depois, o sol passa a esquentar terrivelmente e o porão se transformou numa espécie de sauna. A vida ali dentro já estava mesmo insuportável, quando Breno, espiando pela escotilha, começou a gritar: "Gaivotas, gaivotas, terra firme!" Corri para olhar ao lado dele e pulamos, nos beijamos e nos abraçamos. Ao ver tantos barcos ancorados, algumas jangadas pela praia e muitos peixes saltando, enfim, a viagem terminava com todos sãos e salvos. A âncora foi arremessada ao mar, já mais perto da praia, e tive a impressão de conhecer aquele lugar. "Breno, já estive aqui. Parece a Baía de Todos os Santos. Acho que estamos em Salvador, na Bahia." "Isso mesmo, na Bahia, no Brasil." Então vamos ver aqui o que é escotilha. É uma espécie de janela do navio que, ao fechar, lacra tudo. Página 115. Em breve estaríamos em terra firmes, mas o que nos esperava lá fora nos atemorizava. Ao meu lado, a senhora Simavila tremia, tomada por um medo incontrolável. Quando percebi, eu tremia também. Ao sairmos do porão, fomos conduzidos em pequenos barcos para a praia de Gamboa. Jogaram água doce sobre nós, fomos pesados, medidos e colocados à venda. Tínhamos virado mercadorias, ao lado de camarões secos, tecidos, pele de animais. De repente, vi um homem que parecia ser o chefe dos traficantes, deitado numa rede dourada, parpolipopete. Aquela só podia ser a minha rede. Que folgado! Nós tínhamos que dar um jeito de pegá-la de volta. Quem sabe ela nos ajudaria a tirar nosso amigo dali. A senhora Simavila agarrou a mão do senhor Kizua e fechou os olhos, esperando o pior. Fumi ainda tentou oferecer algumas cauris e miçangas valiosas que trazia em seus cabelos para nos libertar. Só que o que era tão valioso na África, ali já não tinha valor algum. Também tentei oferecer as pedras preciosas que Samba havia achado em troca de nossa liberdade e da minha rede mágica. Para meu desespero, porém, eles foram apreendidos e ninguém foi libertado. Comecei a tremer apavorada, imaginando que podíamos ser chicoteados, feridos, maltratados, humilhados, quando Breno entrelaçou sua mão na minha. Entendi que sentia o mesmo que eu. Como sairíamos dali? Atemorizar, pessoal, é o mesmo que amedrontar, provocar, temer pavor. Cauris são conchas que durante muito tempo foram utilizadas como moeda de troca. Miçangas são pequenas peças
coloridas de metais e formatos variados usados para enfeitar. Porpolipete é uma expressão que significa que coisa, que choque, que choquei. Então vamos para a página 116, continuação da leitura. Precisamos de um plano para escapar daquele mercado humano. Antes que eu pudesse pensar em qualquer saída, Breno espalmou a mão com o senhor Kizua e os dois começaram a jogar capoeira. Não podíamos imaginar o que viria depois. O senhor Kizua era um mestre naquela arte e com saltos mortais saiu derrubando os traficantes, criando a maior quizumba. O chefe deles imediatamente se levantou da minha rede mágica para tentar deter os dois. Breno conseguiu derrubar o homem, mas já ia ser aprisionado. Quando Quelê entrou na luta com 2 bastões de madeira, mostrando seu maculelê, junto com Samba, meu gato olímpico, Quelê conseguiu dar uma rasteira naquele homem malvado que ficou no chão, desacordado, bem feito. Era a nossa chance de escapar. Breno e eu pegamos a rede dourada e corremos junto com Fumi, Quelê, Samba e a senhora Simavila, para uma jangada que estava sobre a areia da praia. Mestre Kizua nos deu cobertura, mas sem parar de lutar, um instante sequer. Ainda derrubou 5 outros homens armados antes de ser aprisionado. Fazia aquilo sabendo que não escaparia para ajudar os demais. Era mesmo um grande herói e nunca o esqueceríamos. Então, pessoal, vocês agora prestem atenção na leitura, façam novamente e façam as páginas que tem aí 116, número 1 a número 3 e 117, da 4 a 9, ok? Então faça essas 2 páginas. Se não entenderam, volta na leitura e faça novamente, porque para a gente interpretar o texto, tem que fazer a leitura. Beleza, meus amores? E aí? Terminaram as atividades, né? Agora nós vamos para as nossas correções, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vamos agora para as nossas correções, página 116. Com base na narrativa, número 1. Com base na narrativa, responda as atividades a seguir. No início da narrativa, os personagens estavam no porão de um navio, em uma prisão próxima da praia, em um mercado de escravos. Bem, eles estavam no porão de um navio. Como era o local onde eles estavam? Número 2. O local era quente, como uma sauna, e tinha uma escotilha. 3. No final da viagem, onde os personagens desembarcaram? Na praia de Gamboa, em Salvador. Tá, número 4, página 117. Que personagem participa desse trecho da história? Bem, os personagens são Breno, Pilar, a senhora Simavila, o senhor Kizua, princesa Fumi, o gato Samba, Quelê, o chefe dos traficantes e os demais traficantes que participavam da luta. Quem são os personagens principais da narrativa? Eu vou dar só uma voltada aqui no número 4 para vocês entenderem. Pessoal, é bom que vocês saibam que os personagens de uma narrativa, que cada personagem tem sua importância. Os personagens principais são aqueles que têm papéis mais relevantes.
ficam para os personagens principais. E tem aqueles personagens com menos relevância e aparecem com menos frequência nas narrativas. Geralmente, eles servem para auxiliar os personagens principais da história, certo? Então aqui, os personagens participam desse trecho da história. Então tem aqueles personagens principais, tá? Que é aqueles que tem numa narrativa que tem os papéis principais, tá? Que são personagens principais. Número 5. Quem são os personagens principais da narrativa? Os personagens principais são Pilar, Breno, Fumi, Sumavila, Quelê, o Gato Samba, o Mestre Kizua são os personagens da história. Personagem é um ser criado pela imaginação do autor e por meio das ações dos personagens que a história se desenvolve. Número 6. Pelo desenrolar da narrativa, quem é o herói desse trecho e por quê? Mestre Kizua é o herói, porque dá cobertura para seus amigos, foge mesmo sabendo que não escaparia dos traficantes, porque era o mais corajoso. Número 7. Marque um X nas palavras que caracteriza esse personagem. É um personagem o quê? Que nós acabamos de falar. Corajoso, valente, bondoso, habilidoso e generoso, né? Ele tentou defender os seus amigos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a número 7. Apesar do texto não comentar com clareza essas características, é possível observá-la a partir das ações dos personagens, como que eles eram, né? Que eles eram fortes, era mestre de capoeira, que era habilidoso, como eu falei aqui, então que ele enfrentava os traficantes, né? Então é isso aí. E é uma pessoa que se dispõe também a salvar os amigos, é uma pessoa generosa, é uma pessoa bondosa, ok? Então vamos aí, nas narrativas de aventura, personagem valente, corajoso, astuto, inteligente, sagaz, determinado, entre outras características positivas, é chamado de herói, que é o personagem principal. 8. Quem narra a história é Breno, Samba, Pilar ou Fumi? Pilar. 9. O narrador participa da história ou apenas a observa? O narrador participa da história. Bem, quando o narrador participa da história, é chamado de narrador personagem. Quando apenas a observa para narrá-lo, é chamado de narrador observador. Ok? Então, pessoal, por hoje as nossas correções estão ok, né? Sim, foi poucas atividades, por quê? Porque senão a aula vai ficar muito longa e muito cansativa. Amanhã a gente continua com as próximas páginas, tá bom? Pessoal, e aí? Terminamos, graças a Deus. Fizeram com capricho também, né? Quem não fez, façam. O importante é que faça todos os dias, tá bom? E outra coisa, vou mandar umas atividades de revisão de conteúdos da prova. Gente, capricha, faz bem feitinho, leiam com bastante atenção, que eu sei que vocês conseguem, tá bom? E com isso vocês também já estão estudando para a prova, não vai ficar preocupado. Só fazendo as revisões está uma beleza, tá? Então, fiquem com Deus, uma boa tarde, que Jesus ilumine o coraçãozinho de cada um e fiquem bem calmos, que vocês são craques.